continuando. Vamos lá a partir dos slides. Certo? Conceito de dissolução e dissolução lato sensu e estrito sensu. Certo? O conceito de dissolução possui uma terminologia jurídica, certo? De que? De extinção e ruptura, certo? Do ponto de vista jurídico, é uma extinção, dissolução quer dizer uma extinção, uma ruptura, certo? Só que nós podemos classificar a dissolução do ponto de vista lato sensu e do ponto de vista estrito sensu. Do ponto de vista lato sensu, no sentido genérico, no sentido amplo, ela quer dizer, a dissolução ela se refere a 3 fases distintas de um conjunto de atos. Quais são? A própria dissolução, a liquidação e a extinção. Então, a partir desses atos, extingue-se, certo, o vínculo jurídico. Já a dissolução em sentido estrito é que tipo de ato ou qual o acontecimento que desencadeia esse procedimento, certo, de ruptura. No caso, é o que vai dar, o que é que vai dar início, o que é que vai dar início a este procedimento de dissolução contratual. Vai ser um motivo legal, certo? Uma causa jurídica ou uma causa contratual, certo? Então, em sentido em lato sensu, está ligado aos atos, certo? E em sentido estrito sensu, está ligado e fala também das fases e da ruptura do vínculo, certo? As 3 fases, que é a liquidação, dissolução e a extinção, e o fim desse vínculo jurídico. E a dissolução em sentido estrito fala que tipo de atos vai existir nessas fases, que tipo de procedimento, quais procedimentos jurídicos, quais procedimentos legais, quais procedimentos contratuais. Então é essa a diferença entre a dissolução em sentido estrito e a dissolução em sentido lato sensu, certo? A outra questão aqui que nós queremos explicar, certo? É com relação às causas. Certo. Vamos verificar nessa aula as causas de dissolução parcial ou total da sociedade limitada. Então, a hipótese de dissolução parcial ou total da sociedade. Em primeiro lugar, uma característica, certo? Qual a resolubilidade? Você vai verificar, certo? Você vai verificar com a dissolução das sociedades, certo, limitada, que há uma resolubilidade, certo? Ou seja, o contrato de sociedade é resolúvel, comporta uma solução jurídica, um fim, um término. Essa solução ela pode ser parcial, certo, ou total. Pode haver a extinção da personalidade jurídica ou a continuação da personalidade jurídica a permanência da personalidade jurídica ou a extinção da personalidade jurídica. A doutrina, certo? O código ele vai trazer, certo? Não vai trazer essa nomenclatura de parcial, certo? De solução parcial. É uma nomenclatura da doutrina. A doutrina, a título de didática, ela resolveu explicar a dissolução do ponto de vista parcial. Deu o nome do ponto de vista parcial. O artigo mais o Código Civil, ele trata assim da dissolução parcial, só que não com esse nome, certo? O Código Civil, ele vai trazer a nomenclatura de
resolução quanto em relação a um sócio ou igualmente aplicável a alguns sócios, conservando a personalidade jurídica. Então, quando a gente lê no Código Civil que houve uma resolução em relação de uma dissolução com relação a um sócio ou igualmente aplicável a alguns sócios, conservando a personalidade jurídica, estamos de frente a uma dissolução parcial, certo? Já na dissolução total, certo? Nós vamos ter o quê? Nós iremos ter um rompimento do vínculo, certo? Jurídico. A extinção da personalidade jurídica, certo? Então essa é a diferença, certo? Então nós aqui vamos trazer a hipótese de dissolução parcial e dissolução e de resolução total. Então essa é a resolubilidade. Primeiro falamos de uma característica da dissolução. Agora vamos para o próximo ponto. Causas de dissolução. Então a primeira causa que iremos falar de dissolução é a morte do sócio, certo? Porque essas formas de dissolução podem levar pode levar a uma ruptura total ou a uma ruptura parcial. Primeira situação, morte do sócio. Diante da morte do sócio, não se poderia falar em simples sucessão patrimonial das cotas para um ou mais herdeiros, legítimos ou testamentários, pois se romperia com o princípio da contratação ex personae, ou seja, em função das pessoas. O artigo 1028 ocupa-se da morte do sócio nas sociedades contratuais, afirmando que ela corresponderá, como regra geral, à liquidação da respectiva de cota. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando existe uma sociedade, a pessoa contratualiza, certo? Ela faz um contrato, a pessoa faz um contrato intuito personae, certo? Intuito personae. Com esse contrato intuito personae, você, certo, está responsável, ok, por gerir aquela determinada empresa enquanto sócio. A partir do momento que é a morte desse sócio, certo, isso vai gerar direitos, certo, tanto da parte dos herdeiros como também da parte dos demais sócios. Então, os demais sócios não é obrigado a aceitar um herdeiro, certo, como um novo sócio substituindo o sócio que morreu, certo? Não está obrigado. Então, não é obrigado que o herdeiro venha substituir o morto, o de cujus, ok? Então essa é a primeira noção que se extrai do artigo 1028. E o artigo 1033, no inciso 4 do Código Civil, ele traz essa alternativa. Essa alternativa é válida, inclusive quando se tenha sociedade composta por dois únicos sócios. Então, o que vai trazer aqui? Certo? No artigo 1033, do inciso 4, vai dizer o seguinte: até mesmo quando essa sociedade ela é regida por dois únicos sócios e um dos sócios morre, ainda assim não é obrigado, certo, que seja aceito o herdeiro desse sócio. E também não quer dizer que vai existir uma dissolução total. Possa ser que exista uma dissolução parcial. E como é que isso vai acontecer? Mas como é que vai continuar? Porque não vai recair naquele caso, que é um outro caso de ruptura de extinção, é a unicidade de sócios, certo? Aí alguém pode se perguntar, fazer essa pergunta. Não, mas não vai recair nesse tipo de situação. Porque abre-se o prazo, não obrigatoriamente, possa ser que caia na unicidade de sócio, e aí é uma causa de dissolução total, mas possa ser que
aberto o prazo de 180 dias, que o Código Civil vai trazer esse prazo de 180 dias, certo? A pessoa pode se habilitar como um novo sócio. Uma outra pessoa pode se habilitar como um novo sócio. O sócio que restou entra em consenso e adquire, certo? Contratualiza com o novo sócio no prazo, e aí é reconstituída a pluralidade de sócios nesse prazo de 180 dias. Uma outra hipótese é que se pode liquidar a sociedade, certo? É possível ao sócio remanescente liquidar a cota ou as cotas do sócio falecido, entregando-se ao espólio o valor correspondente, conforme apurado. Quer dizer, não é que o herdeiro vai perder, ele fica com a cota parte dele, mas ele não está obrigado a trabalhar naquela empresa, certo? O lucro ele vai ter direito. Então, tem a partir da alteração contratual prevista os 180 dias, prazo de quantos dias? 180 dias, para encontrar um novo sócio, arquivando a alteração contratual de sua inclusão, e assim não extingue-se, certo, a personalidade jurídica. Não extinguindo-se a personalidade jurídica, portanto, mantém-se a sociedade. Não há extinção da personalidade jurídica. E nesse caso não é uma dissolução total, é uma dissolução parcial somente para aquele sócio que morreu, certo? Pode acontecer também um acordo entre os herdeiros do sócio falecido e os sócios remanescentes. E esse acordo vai ser da seguinte maneira: o inciso 3 do artigo 1028 vai dizer: exige uma aceitação pelo herdeiro ou por mais de um herdeiro na hipótese de pluralidade de cotas, da condição de sócio. Quer dizer, eles podem receber cada qual a cota parte dele, a quantia, certo, que eles têm a receber após a liquidação da sociedade, ou eles podem também aceitar ou não uma nova. E aqui vem o contraponto da história. Do mesmo jeito que a pessoa não está obrigado a receber um outro participante dentro da sociedade, um herdeiro dentro da sociedade, os outros sócios não estão obrigados, o herdeiro também não está obrigado a receber qualquer pessoa dentro da sociedade para substituir o falecido, certo? E aí tem que haver um acordo entre herdeiros e entre os sócios sobreviventes, certo? Para que haja essa liquidação. Podem gerar aí tanto uma dissolução total, se não vier a contratar um novo sócio, certo? Se não vier a ingressar um novo sócio dentro da sociedade, não pode ficar só um sócio. Se tiver só um sócio, não pode ficar só um, e aí vai ser dissolvida essa sociedade, certo? Ou então, possa ser que um novo sócio entre com a anuência dos herdeiros, com a anuência dos sócios que restaram lá, certo? E essa pessoa possa ser que não seja nem o herdeiro. O herdeiro pode sim vir substituir o sócio falecido, se os outros sócios acatarem essa opinião. Se não, pode vir uma terceira pessoa, desde que os herdeiros também possibilitem, não recusem esse novo membro dessa sociedade, certo? E no artigo 1028, no inciso 2, traz a dissolução total da sociedade em caso de morte do sócio. Em lugar da dissolução parcial, o sócio ou os sócios remanescentes podem optar pela dissolução total da sociedade. Nessa hipótese, resolve por completo o contrato, apurando-se os direitos e as obrigações, conforme o caso, extingue-se a pessoa jurídica correspondente. Foi o que eu acabei de falar. Se não houver de jeito nenhum acordo entre as partes, se o herdeiro não vai poder substituir o morto, se uma terceira pessoa não vai poder substituir o sócio morto, então não vai poder continuar. E se só há um sócio, não tem como continuar a sociedade, então vai existir a extinção, certo, da pessoa jurídica, e vai haver dissolução total da sociedade. E cada um vai receber seus direitos e vai cumprir com suas obrigações, e em seguida a sociedade vai ser extinta, certo? Uma outra situação, morte de cônjuge,
do sócio ou sua separação. Esse caso aqui vamos ficar atentos, porque não é qualquer casamento, é o casamento que constitui-se direitos anteriores, certo, à constituição da empresa. Se o sócio que vem a morrer ou vem a se separar, ele se casou no regime de comunhão universal de bens ou no regime de comunhão parcial de bens e adquiriu a sociedade após esse regime, ou em qualquer outro regime que dê direito ao seu cônjuge, nesse caso aqui vai implicar em questões jurídicas do ponto de vista da empresa, certo? Do mesmo jeito que os herdeiros, eles têm direito à cota parte, o cônjuge também tem direito à cota parte, certo? E ele vai ter direito à participação nos lucros. Mas aí, do mesmo jeito que foi estabelecido no caso do intuito personae para os herdeiros, o intuito personae também vai ser considerado aqui nesse artigo. Ou seja, ninguém é obrigado, certo, a aceitar. Eu sou viúva de fulana, sou viúvo de fulana. Então eu herdei a empresa. Agora eu vou estar no lugar que aquela pessoa, certo, sócio morto, ocupava. Não, certo. Os demais sócios não estão obrigados a aceitar esse cônjuge como sócio no lugar do morto, certo? Não está obrigado. Agora, aquele cônjuge, o ex-cônjuge, ele vai ter direito à divisão de lucros periódicas, até a liquidação da sociedade, certo? Recebendo o valor pela parte que lhes toca, certo? Então, o artigo 27, muito bem, certo, fez esses esclarecimentos. Vamos ver o esclarecimento do artigo 1027. O artigo 1027 do Código Civil diz o seguinte, abrindo vadimeco: os herdeiros do cônjuge de sócio ou o cônjuge do que se separou judicialmente não podem exigir, desde logo, a parte que lhes couber na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. Ou seja, o que isso quer dizer? Enquanto não se liquida a sociedade, certo, vai ter direito, os herdeiros vão ter direito à participação nos lucros. O direito dele, certo, não vai ser extinto. No entanto, também está resguardado o direito da sociedade para com os outros sócios de não admitir, certo, não ser obrigado a aceitar aquela pessoa como um novo sócio daquela empresa, certo? Certinho até aí? Então é isso, ok? Passando para o próximo ponto. Uma outra situação de dissolução, de uma causa de dissolução. O direito de recesso. O que é o direito de recesso? O direito de recesso é o direito de retirada. Um sócio tem o direito de se retirar, certo? Ele tem o direito de se retirar.